Global News. Sejam bem-vindos a mais um Pimenta Podcast. Meu nome é Anderson Rodrigues e estou aqui junto com André Reis e Jefferson Nonato para este programa que é o Global News. É um programa semanal de notícias onde falamos sobre as últimas notícias da semana, de uma forma não tão jornalística, porém bem simples, e todos podem participar no nosso chat. Seja bem-vindo, André Reis. Boa noite, galera. Salve, salve, bancada. Vamos para mais um Global News e que espero que sem impostos. Jefferson Nonato. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um tema aí. E vamos ler, que quem lê tem cultura. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui o recado da Seven Kimonos, que tem tudo para o seu esporte de luta e não só. Tem também para o seu outfit, o outfit dos lutadores, bonés, casacos, calças, calções, t-shirts. Acesse aqui mesmo no Facebook ou no Instagram, Seven Kimonos, e consulte o seu modelo preferido, Seven Kimonos. Tudo para a sua luta. Então, agora vamos falar aí que o governo brasileiro, nosso glorioso secretário aí da Fazenda, da Economia, quer taxar os livros, aumentar os impostos dos livros, com a desculpa de que pobre não lê livros. Acho que o comentário falou por si só, porém, eu acho ridículo. Quem devia, né? O governo que devia promover a leitura, a cultura, quer cercear isso do povo. É meio complicado, um assunto muito difícil, onde a gente devia deixar de assistir televisão, Netflix, talvez, e lermos mais livros e se informar para buscar mais saídas para as crises. Vem o governo querendo taxar, a dizer que pobre não lê livro, então a gente tem que taxar e aumentar os impostos. Aumentar os impostos dos ricos é uma coisa, agora aumentar impostos de cultura eu acho que não é o correto. Jefferson. Cara, é aquela coisa, né? Quando a gente acha que não, de onde a gente não espera mais nada, é aí que vem nada mesmo. E eu não estou nem fazendo uma crítica a governo A, governo B, governo C. Eu sempre falo, né? Eu amo meu país, amo o Brasil, mas tem umas coisas aqui que não dá para entender, cara. Porque assim, de quem é, se você for para pensar, de quem é o interesse de que os pobres ou as pessoas, na verdade, o interesse deles seriam todos, mas como tem uma classe que é rica, tem uma classe que é média, tá? Então eles têm que oprimir o pobre. Qual o interesse? Eles têm o interesse que as pessoas que já não têm acesso à cultura e à informação continuem não tendo acesso à cultura e à informação. Como que a gente faz isso? Taxa livro, fecha editora, não dá incentivo fiscal para esse setor, aumenta a burocracia. Tem um monte de formas que você pode colocar como barreira de entrada, barreira de saída para isso. Essa é mais uma. Então, assim, aí eu escutei a notícia, eu li a notícia que eles estavam fazendo isso para que a cultura entrasse com a sua parte nesse ano tão difícil, onde todos tivemos que fazer sacrifícios, pagar mais. E, assim, cara, não tem nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver. Porque, assim, o ano que você tem mais sacrifício, que você tem mais dificuldade, você tem que contribuir mais, já está errado o conceito. Aí, o ano que você mais ficou em casa, e que eu acho que a gente ainda vai ficar, você oprime a cultura, a leitura. O que eles têm medo? Aí eu me lembro de um meme, não é meme, cara, eu me lembro de uma imagem. Meme é uma piada, isso não era piada, isso era imagem. É uma imagem muito antiga de jovens adultos, pessoas na rua fazendo manifestação. Aí você via assim, a manifestação quebra-quebra, aí você via uma pessoa isolada com uma placa. Aí dentro no meio da placa estava escrito assim: eles não querem que você saiba, leia. Aí outra pessoa: quem lê não é escravizado. Aí você pega declarações
cenário atual é, não, vamos liberar a arma, porque um povo armado não é escravizado. É uma inversão de valores, entendeu? Então, assim, esse lance de taxar pobre não lê, não é porque ele não gosta de ler, não, é porque é caro, entendeu? Então, assim, deu uma boa barateada de uns 8 anos para cá, com o advento do Kindle, de e-readers e de livros que você praticamente... Eu gosto do livro, eu particularmente gosto do livro, gosto do jornal, gosto da revista, mas compro também leitura digital, compro livros só na versão online, mas é legal ter o livro. Barateou, mas não barateou o suficiente para que as pessoas, todas elas, tenham mais acesso. Só barateou. Aí o que eles fazem agora? Como foi muito difundido, muito disseminado, tal, todo mundo estava lendo, era legal. E teve umas épocas, cara, que a leitura, a cultura de livros entre jovens, ela estava aumentando. Talvez por motivos aí que não eram tão assim, nossa, isso... Mas vira e mexe, você andava no metrô, você andava no ônibus, você via lá um jovem com a coletânea dos vampiros, esqueci o nome deles agora, meu Deus. Eclipse lá, Milite. do Eclipse, da série dos vampiros. Você via 50 tons de não sei o que lá. Livros da moda. É ruim moda? Não, cara, leitura nunca é ruim. Leitura, tem um ditado que o pessoal usa assim, que sexo é bom até quando é ruim. Legal, mas eu acho que leitura é boa até quando é ruim. Porque se você lê, cara, você escreve melhor, você fala melhor, você interpreta melhor, não tem como piorar você lendo. Então, assim, e depois disso, eu acho que deveria ser feito era incentivo fiscal, diminuição de imposto, os caras me fazem parque de comercial industrial para carro com 30 anos de isenção. Por que você não dá 5 anos de isenção para a editora? Por que você não me dá, sei lá, 3 anos de isenção para um grande veículo de comunicação isento? Não, você oprime. Para quê? Para que a cultura não seja disseminada. Então, eu fico muito triste, porque eu gosto muito de ler. Modéstia à parte, eu escrevo um pouquinho. Então, assim, mas porque você nasceu com o dom? Não. É porque eu li muito e lia tudo e gostava. E eu fico muito triste em saber que as próximas gerações, e isso daí não cair, pelo menos aqui no Brasil, entre um livro e um game, entre um livro e outra coisa, eu acho que o livro não vai ser a primeira opção de muita gente aí. André? Vamos lá. Essa é a parte mais, como eu sempre falo, das opiniões politicamente incorretas, né? Eu fui pesquisar sobre esse tema, que causou muita revolta em boa parte da imprensa brasileira, e como bom economista fui nas fontes para entender o porquê dessa nova taxação. Na verdade, o que acontece é o seguinte: primeiro que como notícia passada, né? Então, assim, como nós comentamos aqui, o pobre não lê. Então, a Receita Federal vai taxar os livros porque o pobre não lê. Aí me causou curiosidade por que foi colocado dessa forma. E eu acho que cada vez mais a imprensa ela prefere causar burburinho do que passar a notícia como ela deve ser. Já existe uma lei que dá isenção de PIS e COFINS para livros e para os papéis que são utilizados na confecção desses livros. Essa lei é de 2014 e ela iria durar por até 5 anos. Por conta do momento que nós estamos vivendo, ela foi prorrogada por mais um ano e agora ela caducou e é hora de se ou renovar essa lei ou essa lei é caducada, então volta a se taxar os livros. O ponto é que, de acordo com uma pesquisa do IBGE, que é o órgão estatístico brasileiro, que apenas, se eu não estou em erro, o número, apenas a classe que nós chamamos uma classe baixa, que é a população que ganha até 2 salários mínimos, ela não consome livros não didáticos. Então, livros como 50 Tons de Cinza, Código de Da Vinci,
literatura cotidiana, vamos dizer assim, né? Ela não gasta com livros não didáticos. E a classe média brasileira é quem acaba gastando um pouco mais do seu orçamento, mas fica ali naquela classe que ganha entre 4 e 10 salários mínimos, e acima disso é que ganha, que acaba gastando parte do seu orçamento com livros que eles chamam de livros não didáticos, né? Então, o que a Receita colocou? Bom, se a classe baixa não consome esses livros não didáticos, então não haveria problema de eu não renovar essa lei, porque quem paga é a classe média e a classe alta, então eles dispõem de renda, vamos dizer assim, para pagar esse imposto. Esse aumento seria em torno, esse imposto nos livros, a expectativa seria em torno dos seus 4 a 5%, o que as editoras justificam que para cobrir esses impostos teriam que aumentar os livros em 20%. Então, economicamente falando, existe um estudo, uma base nisso, que corrobora com a questão do aumento do imposto. E, sem dúvida nenhuma, isso causa um burburinho gigante, porque não vai mais ler, porque tem que dar incentivo. Eu sou um cara que não sou a favor de incentivo fiscal para quase nenhuma indústria, e a cultura, para mim, não é diferente disso. E aí agora é a hora onde eu vou sofrer o maior dos haters, haja visto o carnaval, por exemplo. Para mim, o carnaval já transcendeu a cultura que precisa de incentivo do governo. Então, assim, eu sou um cara completamente contra qualquer tipo de incentivo. Acho que as notícias estão sendo colocadas de uma forma tão pejorativas que fazem com que as pessoas olhem sempre a história do copo meio cheio e meio vazio. Sempre vou olhar para o copo meio vazio. Uma vez eu falei aqui da metáfora que eu vi, que eram 2 rapazes com uma pizza na mão, faltando um pedaço. Um estava chorando porque faltava um pedaço, o outro estava sorrindo porque tinha mais 7 para comer. Tinha mais 7 pedaços para comer. É mais ou menos essa metáfora. Aumento de impostos sempre é ruim, mas tem que se olhar isso com cuidado. Então, foi propagado, porque o pobre não lê. Realmente, se a gente for olhar a pesquisa, mas não lê por quê? Porque é caro, porque ele está preocupado em sobreviver, ele não vai gastar a pouca renda que ele tem em comprar livro, e sem dúvida nenhuma, o livro ficando caro, ele não vai comprar mesmo. Eu já aí estou criando uma barreira na cultura. Isso é inegável isso. Mas eu queria só chamar a atenção de que a notícia não é que a Receita veio e falou assim, pobre não lê, então vamos taxar livro. Não é isso. Existe um estudo econômico por trás disso, uma pesquisa feita por isso. Ela foi lá e pegou essa pesquisa e olhou a classe. Quem consome livro? Não é a classe mais baixa. É uma classe média, média alta que consome, vou taxar. É um meio? É legítimo? Eu diria que sim, eu diria moral? Não, não é. Porque se a pessoa não consome porque precisa sobreviver, se você aumenta, ela também não vai consumir, aí que ela vai consumir menos. Mas acho que a gente deve separar, né? Os livros virtuais, os livros digitais, baratearam até a página 2, porque para você ler, você precisa de um equipamento eletrônico. Se você não tiver, não adianta você pagar mais barato no livro, né? Então, um e-reader, ele é caro. Um notebook, ele é caro. Um celular, ele não deixa de ser caro. Então, é o que eu sempre falo, existe uma classe que está preocupada em sobreviver e não em viver. Essa classe precisa, sim, de cultura, precisa de livros, precisa ser incentivada, mas essa classe não vai gastar o pouco que ganha com essa situação, né? Então, também tem que se tomar cuidado com essas definições, né? Então, o ponto que eu coloco acho que não é moral esse imposto. Novamente, não sou a favor de incentivos, ou esse incentivo tinha que ser muito, mas muito bem feito. Nesse caso, da isenção do PIS e do COFINS, eu acho super válido, legal, bacana, mas aí a gente começa a ver
também uma pressão das editoras. Um aumento de 5% a 7% do imposto corresponde a 20% no preço final, tem alguma coisa ali que também ninguém quer abrir mão de nada nesse momento, né? Então tem que nós temos que olhar, acho que todas as pontas. Acho que é legítimo a discussão, a Receita Federal tem base econômica, científica para isso, mas acho que não é moral fazer isso. Pelo contrário, ela deveria buscar outras fontes, e a gente sempre fala que essas fontes, às vezes, a gente fala de cortar na carne, o governo está aí cheio de opções para se cortar gastos, né? Mas não é com algum desses impostos que eu acho que ela vai cobrir o rombo. Eu diria que se ela fosse atrás das grandes empresas que devem impostos, que têm poder aquisitivo para entrar na justiça, para não pagar esses impostos e ficar rolando isso na justiça brasileira por longos anos, acho que ela teria uma arrecadação muito maior do que se ela fosse taxar livros, por exemplo. Bom, só para finalizar esse assunto aí, os livros no Brasil são isentos de impostos desde a Constituição de 1946 e foi mantido na Constituição de 88. Em 2004, o editorial foi desonerado do PIS e COFINS. E aí veio a lei para isentar em 2014. Bom, acho que o Maurício tinha perguntado se a gente se não se pagava impostos no Brasil, porque em Portugal se paga 23% de impostos. Ele tá fazendo uma pergunta, desculpa. Não, ele tinha comentado, ele perguntou se não pagava, acho que a gente já respondeu aqui, né? É que no Brasil você tem é que aqui é imposto único, né? 23%. O Brasil é o lugar que mais paga imposto no mundo, se você for para pensar. O Brasil e, assim, é absurdo. Eu preciso, não dá para encerrar, eu preciso falar um negócio. Porque assim, Okay. assim, é só a minha opinião mesmo, mas eu acho que tem coisas que são pontuadas. Respeito a opinião do André, que fala que não tem que ter incentivo nenhum e tal, respeito tranquilamente. Mas eu acho que assim, se você quer um mundo melhor, se você quer um país melhor, se você quer um lugar melhor, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, abrir mão de algumas coisas para que essas coisas fluam. É um jardineiro. O que o jardineiro faz? Ele abre mão de 3, 4 meses de faturamento para a terra, para plantar, para aguar, para esperar tal, e para crescer a planta. Livro e cultura é a mesma coisa. Então, assim, eu não concordo com o lance de não ter que dar incentivo. Eu acho que tinha que ser o único setor que tinha que ter incentivo, na minha opinião. Segunda coisa, quando a gente fala assim, mas tem que tem que ver direitinho a notícia, tal, que não sei o que lá, a notícia é essa, acabou o imposto, acabou, aliás, agora vai ser taxado. Se o princípio editorial do jornal A, B ou C coloca isso de uma forma mais eufórica, de uma forma mais crítica, de uma forma mais não sei o que lá, ok, a Folha de São Paulo fala, o governo maldito está taxando imposto, beleza. Aí a Globo coloca, Bolsonaro queima livros. A notícia é uma só, os livros estão sendo taxados. Cada um interpreta de um jeito. E isso só acontece por quê? Porque o nosso povo não tem cultura, porque não tem incentivo. Por isso que essa roda não para de girar. Esse estudo do IBGE seria a mesma coisa que eu fiz, eu não preciso do IBGE, mas eu posso fazer um estudo aqui para vocês rápido. O consumo dos restaurantes de 5 estrelas caiu na pandemia, drasticamente na classe C e D. Classe C e D não vai em restaurante de 5 estrelas. Então, assim, sabe, tem que haver uma certa interpretação da notícia e tem que fazer um estudo em cima dessa notícia e a gente não pode ser o capitão retrospectivo, que eu contei a história aqui uma vez. Aí lá na frente, você é assaltado, lá na frente você sofre com sequestro, aí você vai amaldiçoar seu país, aí você vai falar, não, aqui só tem bandido. Não é, cara. Isso é um ciclo, isso é um loop, isso é uma coisa que não acaba. Você oprime o pobre, meu, na boa, se tem uma coisa que eu não sou, e quem me conhece sabe, eu não sou socialista nem comunista, mas eu sou tranquilamente
eu entendo poucas coisas da minha vida, mas eu entendo muito bem de pessoas. Então, isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Se você oprime, um dia você vai ser engolido pelo monstro que você criou. Então, não adianta eu morar num condomínio chique, fino, maravilhoso, que uma hora eu vou ter que sair do meu condomínio. E não adianta eu sair do meu condomínio e ficar com medo de ser assaltado, porque, querendo ou não, alguma coisa está fazendo com que o ciclo dos assaltos, da violência, não sei o que lá. Ah, mas agora não, o pobre ele rouba porque ele quer, porque se ele porque tem trabalho e tal. Tem trabalho para todo mundo mesmo? Aí tem o trabalho, mas aí tem o cara que lê um livro que tem cultura e tem outro que não tem nada, tal. Vocês estão me entendendo? Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais a gente não pode ser legalista nesse tipo de assunto. A gente tem que estudar um pouquinho mais a fundo essa coisa e principalmente, a gente não pode passar pano para esse tipo de situação e a gente tem que abrir mão de algumas coisas e tem que disseminar isso. Porque hoje, meus amigos, eu vou ser muito... E eu não estou jogando direta para ninguém aqui, eu só estou fazendo uma constatação. Não adianta, e assim, vocês são meus amigos, mas não adianta sair do Brasil e morar na Europa e amaldiçoar o país e falar que aqui nada funciona, que nada presta, que nada... Isso não vai mudar nada. Você só vai propagar uma ideia que eu não posso nem chamar de preconceituosa porque ela é verdade. Mas o que a gente pode fazer para tentar mudar a nossa parte? Ah, mas eu não sou do governo, nem eu. Mas, de repente, eu posso disseminar a ideia. Não, legal, eu posso dar um livro, eu posso fazer cultura. Pô, já você é chato pra caralho, né, meu? Você fica achando que você vai mudar o mundo. Não, cara. Mas é que alguém tem que começar a fazer alguma coisa, que senão amanhã eu vou ser engolido pelo bicho que eu criei. E o que eu criei? Eu não posso ser legalista, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar na internet hashtag chateado. Eu não posso ficar na internet. Protesto de internet não funciona. Basicamente é isso. Então, assim, respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que a gente não pode passar pano, e é só a minha opinião, e a gente não pode sentar no problema, porque uma hora... Ah, mas eu tô na França. Você viu como tá lá o negócio, né? Ah, mas eu tô não sei aonde. Cara, a gente não pode ser engolido pelo bicho que a gente criou. Eu acho que muito melhor do que você reprimir e muito melhor do que você punir é você educar. E o livro é uma boa parte disso daí. Eu já vi livro salvar a vida. Bom, é isso aí, eu também, em momento algum, queremos causar estresse. Pelo contrário, Jefferson, aqui eu, pelo menos, eu não acho que o Brasil seja tudo ruim. Acho que tem muitas coisas que são Eu não melhores em falei de todos os vocês lados, né? dois. De coração não falei Não, mesmo. eu Não sei que aponto. não, Não aponto. mas Eu falo do pronto, é só André. deixar É que eu claro aqui. conheço. Eu conheço muita gente. Pessoal, não estou falando do André nem do Pimenta, ok? Não, Mas mas eu conheço é muito. bom, porque a gente também a gente faz comparações e gerando no todo, né? O Brasil tem Não, mas muitas vocês fazem coisas boas. comparações positivas, né? E a gente faz programa toda semana e vocês fazem comparações positivas. E Bom, outra, vocês acreditam no Brasil, senão vocês não É, estavam são, fazendo é, isso. é que são sociedades muito diferentes e acho que essas Claro. comparações nem se cabem muitas vezes, né? Ela não tem nem se cabem muitas vezes. Um ponto só para a gente finalizar é deixar claro, eu não sou contra que a classe baixa leia, muito pelo contrário, Pelo ficar contrário, claro aqui. Eu acho que tem que tem que ler ler Hashtag André mais. cancelado. Cancela o André. É, eu pelo acho que contrário. tem que ler sim, mas eu estou colocando o ponto de vista econômico Não, e a o- informação a classe baixa não lê porque o livro é caro. Se você taxa mais e o sem preço sobe dúvida. mais, vai ler menos ainda. É E assim, Não, é matemática só isso que eu básica. quis defender. É só isso que eu É quis defender. matemática básica. Não, não é tem. matemática e deixar claro, assim, aqui em Portugal, eu também, ao contrário do Brasil, por exemplo, quando eu saí do Brasil, eu vi uma cultura muito, como você mesmo colocou, uma cultura muito grande dos e-readers, dos livros digitais. E a falência de praticamente quase todas as livrarias do Brasil. Principalmente em São Paulo, muita livraria fechou. Livraria Cultura, muita livraria fecharam, né?
Aqui em Portugal, pelo menos, uma das coisas que me surpreendeu é que existem muitas livrarias e há muito público em busca dos livros físicos ainda. Mas eu acho caro os livros aqui também. Como eu já dei dicas de alguns livros aqui, livros custando 20 euros, 25 euros. É caro, mas é acessível. Exato, mas tem o fator econômico aí, né, que aí a gente pode discutir em outro momento, porque é o que eu falo, se você simplesmente converter esse valor, vai dar um preço absurdo para o Brasil, um livro normal, de leitura como um Dan Brown da vida, custar 20, 25 euros, mas ele é acessível, mas não deixa de ser caro, 25 euros aqui é caro, né? Então não é como você ir lá e comprar livro, como a gente compra revista ou jornal, quadrinhos, né? Mas sem dúvida nenhuma, acho que todos deveriam ler, né? Bom, pessoal, se você tem alguma sugestão, alguma discordância ou concordar com a gente, deixa aí nos comentários e a gente vai responder para vocês e talvez, quem sabe, até convidá-lo para um próximo episódio. Mas essa é a nossa opinião aí sobre os livros, sobre a nova taxação do livro no Brasil. Muito obrigado e até o próximo assunto aí do seu Global News. Global News.